A história que será contada aqui nos faz refletir sobre o lado perturbador da natureza humana. Os psiquiatras observam que alguns criminosos encontram prazer em perseguir suas vítimas. Ellen Wake, carinhosamente chamada de Ellie por seus familiares, nasceu em Minneapolis, Minnesota. Ela tinha uma vida tranquila e pais amorosos. A jovem tinha inclinações artísticas, interessava-se por scrapbooking, dança, fazia joias com metais simples e amava muito música. Logo após o nascimento de Ellie, a família Wake se mudou para Westchester, Ohio. Lá, ela vivia com seus pais e seu animal de estimação, uma lagartixa. Desde pequena, ela mostrava grande curiosidade e podia até sujar seu vestido mais bonito quando algo chamava sua atenção. A natureza era sua paixão. Ela queria explorar tudo ao seu redor, sem se preocupar com pequenos detalhes como roupas sujas. Com o tempo, os interesses de Ellie se expandiram constantemente. Ela começou a cultivar plantas, costurava redes e obteve sua licença de esteticista no verão de 2018. A jovem sonhava em trabalhar por conta própria e, como ela dizia, tornar o mundo um pouco mais bonito. Tudo ia bem até que um dia Ellie recebeu uma mensagem desagradável de um perfil oculto nas redes sociais. No início, ela não deu atenção e pensou que era apenas uma brincadeira mal-sucedida. A situação foi se tornando gradualmente mais preocupante. Ellie recebia diariamente mensagens estranhas nas redes sociais de vários perfis desconhecidos. Tentativas de bloqueio não resolveram o problema. Mal uma conta era excluída, aparecia uma nova, às vezes no mesmo dia. Uma situação semelhante havia ocorrido há 1 ano, mas na época tudo parou rapidamente. Após alguns bloqueios, as mensagens indesejadas desapareceram. Agora o desconhecido mostrava persistência e usava diferentes plataformas e dispositivos, o que causou sérias preocupações na jovem que compartilhou com seus familiares. Mas isso foi apenas o começo. Após cerca de 1 mês dessa pressão, Ellie recebeu uma gravação em vídeo que a mostrava em sua cozinha. O remetente a havia filmado através da janela do lado de fora e depois adicionado gravações inadequadas de si mesmo. A situação foi muito além do assédio comum na internet e assumiu um caráter ameaçador. Ficou óbvio que o perseguidor conhecia o endereço de Ellie, por isso ela decidiu procurar a polícia. Ela frequentemente discutia a situação com sua amiga Hannah, que estava muito preocupada com sua segurança. Foi Hannah quem insistiu no envolvimento imediato das autoridades policiais e convenceu Ellie de que apenas eles poderiam fornecer a proteção necessária. Então, Ellie foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência oficial. A jovem apresentou aos investigadores uma descrição completa dos eventos, incluindo fotos, mensagens perturbadoras e o referido vídeo inquietante. Os investigadores tentaram descobrir se o perseguidor poderia ter conhecido Ellie. Ela tinha apenas uma suspeita. Uma das contas se chamava Mickey, e ela já tinha conhecido alguém chamado Michael. Embora seu relacionamento não tenha terminado bem, ela acreditava que ele não tinha motivo para tal comportamento. Tudo havia acontecido há 1 ano. Ele há muito tinha cortado contato e provavelmente seguido em frente com sua vida. Os representantes da lei aconselharam-na a fazer aulas de autodefesa e evitar caminhadas noturnas. Apesar de seu pedido de ajuda, a situação não parecia causar-lhes preocupação especial. Após outra reclamação, ficou claro. Como o desconhecido não havia formalmente violado nenhuma lei, eles não podiam tomar medidas. Ellie levou as recomendações a sério e começou a frequentar aulas de autodefesa junto com sua mãe. No entanto, isso não mudou a situação. As mensagens perturbadoras continuavam chegando quase diariamente. Os investigadores não conseguiam rastrear a fonte dessas mensagens devido ao complexo sistema de criptografia. Era óbvio que o remetente ocultava cuidadosamente sua identidade. Embora houvesse maneiras de contornar a proteção, isso exigia um tempo considerável. Os policiais não mostraram zelo especial na investigação, e Ellie teve que lidar com a situação sozinha. Ela esperava um fim rápido para este pesadelo, mas o medo só aumentava.
Na semana após a denúncia à polícia, o desconhecido apareceu 2 vezes perto da casa. Até a mãe de Ellie o viu. Nas 2 vezes, a mulher saiu para inspecionar o terreno, mas não encontrou ninguém. Mesmo os policiais que chegaram não conseguiram encontrar ninguém. Infelizmente, a pressão constante mostrou seus efeitos. Após esses eventos, Ellie começou a ter medo de ficar sozinha em casa. Amigos frequentemente passavam a noite com ela e a mãe também tentava ficar por perto para que sua filha pudesse ter ao menos um pouco de paz. O perseguidor misterioso entrava facilmente na propriedade, sem deixar rastros. Durante esse período, Ellie estava em estado depressivo e sofria de insônia. Todos os seus pensamentos estavam focados apenas em questões de segurança pessoal e autodefesa. Felizmente, após uma semana surgiu uma pista importante. Ellie descobriu uma nova conta no Snapchat com o nome Mickey Mickey. Ela se lembrou que seu ex-parceiro se chamava Michael Strauss. Após ponderar os fatos, a jovem procurou novamente as autoridades policiais. Mas o mesmo policial ignorou suas preocupações novamente. Na opinião da polícia, eles tinham casos mais importantes para resolver do que lidar com os ex-admiradores da jovem. O relacionamento de Ellie com Michael começou por interesses em comum: arte, música e festas. Mas logo o relacionamento se deteriorou devido ao seu comportamento manipulador e dominador. Michael insistia em jogos de interpretação estranhos, para os quais Ellie não estava preparada. Quando ela reconheceu os sinais de alerta, decidiu terminar o relacionamento após 1 mês. Michael reagiu inadequadamente e mostrou sua verdadeira natureza. Após uma série de mensagens desagradáveis, a jovem trocou seu número de telefone e o contato foi interrompido. Parecia que tudo havia se acalmado. Em 28 de julho de 2018, Ellie estava conversando com seu novo namorado Nate. Eles planejavam se encontrar, mas ela estava preocupada com caminhadas tardias. Nate ofereceu-se para ir até ela. Ele mencionou que deixaria seu telefone em casa e simplesmente bateria à porta. Inicialmente, Ellie hesitou, pois queria ficar sozinha, mas ainda estava preocupada com possível perseguição. Nate prometeu protegê-la e ela concordou. Naquela noite, Ellie estava cansada e queria descansar. Pela primeira vez em muito tempo, não havia amigos na casa. Ela realizou seu ritual habitual. Verificou todas as portas e janelas para criar ao menos uma ilusão de segurança antes de dormir. Infelizmente, a jovem não suspeitava que não estava se comunicando com o verdadeiro Nate, mas com uma conta falsa que havia copiado completamente o perfil de seu namorado. Após essa noite, Ellie não deu mais notícias. Os familiares não conseguiam contato com a jovem, e a mãe, cheia de preocupação, recorreu imediatamente à polícia. A mulher estava convencida de que estava relacionado com um admirador insistente que havia assediado Ellie por muito tempo. Seu carro estava intocado em frente à casa, como se não tivesse sido usado no dia do desaparecimento. Na casa, não havia vestígios de sua presença. Telefone, redes sociais e cartões bancários permaneceram inativos. Os investigadores se concentraram na análise dos últimos dados do celular para identificar o perseguidor. Eles descobriram uma troca de mensagens com um certo Nate, cujo número estava registrado em outra cidade e era falso. A verificação do verdadeiro Nate provou sua inocência. O jovem tinha um álibi sólido para a noite do incidente. Ficou claro que alguém havia criado um perfil falso convincente, ganho a confiança de Ellie e obtido informações de que ela estaria sozinha em casa. O chip foi comprado através de um site especial, o que dificultou a busca pelo comprador. Após alguns dias, o dono do chip foi identificado. Como Ellie havia suspeitado, era seu ex-namorado, Michael Strauss. Infelizmente, 2 semanas de busca não trouxeram informações sobre o paradeiro da jovem. Ao verificar o passado de Michael, descobriu-se que ele havia acumulado uma longa lista de delitos ao longo de 10 anos. Entre eles estavam um comportamento inadequado em público, distribuição de substâncias proibidas, manipulação de dados alheios e invasão de residências.
Em junho de 2015, o jovem foi acusado de comportamento indecente em público, o que levantou dúvidas sobre sua saúde mental. Após uma avaliação médica, o tribunal ordenou tratamento compulsório. Mais tarde, ele começou a criar contas falsas em várias redes sociais, através das quais assediava muitas mulheres jovens. Todas as mensagens eram enviadas de sua cidade natal. De lá também foi registrado o último número do qual Michael contatou Ellie naquela noite fatídica. Significativamente, este número foi desligado exatamente no dia de seu desaparecimento. Em 24 de agosto, quase um mês após o desaparecimento de Ellie, uma descoberta perturbadora foi feita em um campo próximo à cidade. Isso aconteceu em uma estrada no distrito de Butler, a alguns quilômetros do local. As autoridades estavam convencidas da conexão da descoberta com o caso da pessoa desaparecida. O tempo e as condições climáticas dificultaram significativamente o trabalho dos investigadores, sendo necessária uma investigação especial. À beira da estrada foi encontrado um pacote envolto em fita adesiva. Os especialistas encontraram sinais de que a pessoa havia sido submetida a severos testes. Após minuciosa investigação, os especialistas determinaram as circunstâncias do incidente. Notavelmente, o local da descoberta ficava-se apenas alguns minutos a pé, atravessando um campo da casa de Michael Strauss. Durante todo esse tempo, o público e os jornalistas acompanhavam ansiosamente a busca por Ellie. Família e amigos não perdiam a esperança de encontrar a jovem. Eles acreditavam que ela estava em algum lugar e podia ser resgatada. Infelizmente, uma notícia da delegacia destruiu todas as suas esperanças. No início da manhã, às 4 horas, os policiais prenderam o principal suspeito. A prisão de Michael Strauss causou grande comoção. A polícia teve que fazer grandes esforços para manter a cena do crime intacta. A área foi isolada. Especialistas trabalhavam lá. Drones sobrevoavam a casa do suspeito e documentavam os acontecimentos. Michael foi detido com a possibilidade de ser libertado mediante fiança de 4 milhões de dólares. Ele foi imediatamente classificado como especialmente perigoso. Paralelamente, foram realizadas buscas minuciosas em seu apartamento e na cena do crime. Os especialistas encontraram vestígios biológicos de Michael. A investigação de seu computador e telefone mostrou que numerosas contas online e números foram registrados a partir de seu endereço. Ele os trocava constantemente para continuar perseguindo seu alvo mesmo após os bloqueios. No histórico de busca foram encontradas informações sobre várias ações ilegais, conhecimento jurídico e possíveis punições. Ele mostrou particular interesse em um caso de um criminoso de Cincinnati. A última busca desse tipo foi realizada em 18 de julho, 10 dias antes do desaparecimento da jovem. Nos dias seguintes, ele procurou informações sobre a vida em instituições penais e suas regras não escritas. Obviamente, o criminoso estava ciente da gravidade de suas ações e entendia a inevitabilidade das consequências. O mais perturbador era que ele não mostrava medo, mas se preparava metodicamente. Ele procurou maneiras de excluir fotos irreversivelmente da iCloud. Nos intervalos entre as preparações, ele assistia a materiais proibidos com conteúdo particularmente perturbador. Algumas das buscas descobertas pelos investigadores eram tão assustadoras que foi decidido não publicá-las. Por muitos indícios, Michael representava uma séria ameaça à sociedade, e suas ações podem não ter se limitado a um incidente. Como confirmação disso, encontraram em seus dispositivos muitas gravações e imagens de mulheres praticando esporte em parques da cidade. Presumivelmente, ele observava aquelas que treinavam regularmente em locais isolados. É muito provável que todas elas estivessem em perigo e apenas por acaso escaparam de um encontro com ele, diferentemente de Ellie, para quem ele tinha um plano especial. No entanto, os psiquiatras que examinaram seu comportamento também consideraram possível um cenário menos perigoso. Algumas pessoas com transtornos se contentam em observar os outros. Porém,
logo surgiram evidências que confirmaram os piores temores. Michael seguiu repetidamente potenciais vítimas de carro e até tentou fazer contato, mas felizmente as mulheres conseguiram escapar. Os novos dados precisavam ser verificados e a lista de incidentes possivelmente ampliada. No telefone do suspeito, foi encontrado um mapa com uma marcação não muito longe do local onde Ellie foi posteriormente descoberta. As circunstâncias pareciam suspeitas e exigiam investigação, mas a busca permaneceu sem resultados. Após sua prisão, Michael permaneceu calmo. Ele explicou suas estranhas buscas na internet e os materiais encontrados como preparação para filmagens de terror. Segundo suas declarações, ele era fascinado por filmes amadores e sonhava em criar sua própria obra-prima. Ele também justificou seu comportamento incomum em relação a Ellie e a vigilância como preparação para a atuação. Supostamente queria escrever um roteiro convincente sobre um perseguidor, fazer gravações de teste e encontrar perspectivas favoráveis. Tudo isso, como Strauss alegou, era apenas um experimento criativo. Ele não havia avisado Ellie porque queria capturar suas emoções sinceras durante os eventos. No entanto, a acusação chegou a uma conclusão completamente diferente. As provas decisivas foram objetos encontrados pelos investigadores no quarto de Michael. Lá encontraram os documentos de Ellie, uma mecha de seu cabelo e um colar rosa. Os pais identificaram a joia e confirmaram que a jovem nunca atirava. Os investigadores experientes notaram que os objetos encontrados se assemelhavam a uma coleção de lembranças. Sabe-se que alguns criminosos guardam objetos pessoais de suas vítimas para mais tarde recordar seus atos. Durante os interrogatórios, Michael se comportava de maneira desafiadora e arrogante. Parecia que ele estava tentando deliberadamente tirar os policiais do sério. Ele não mostrou remorso e constantemente procurava justificativas para suas ações. Michael alegou não entender por que o incidente aconteceu perto de sua casa. Segundo suas palavras, Ellie teria deixado todos os objetos encontrados durante seu relacionamento. Naturalmente, isso era uma mentira. A jovem nunca tirava suas joias e sempre carregava sua carteira de motorista. Felizmente, sob a pressão da investigação, o suspeito começou a dizer a verdade. Após várias horas de interrogatório, Michael mudou seu depoimento e descreveu o ocorrido como não intencional. Segundo sua versão, ele havia combinado com Ellie de fazer um filme de conteúdo especial, pelo qual prometeu uma grande quantia em dinheiro. No dia de seu desaparecimento, ele foi até sua casa e bateu à porta. Após uma breve conversa, Ellie saiu, envolta em um cobertor. Michael explicou isso como seu desejo de se esconder dos olhares curiosos dos vizinhos. Eles chegaram à casa de Michael, onde ele começou as gravações no porão. Segundo ele, tudo aconteceu consensualmente, mas a situação saiu do controle. Mais tarde, Strauss explicou que havia apagado a gravação e jogado fora o cartão de memória. A versão do suspeito levantou dúvidas nas autoridades investigativas. Durante a busca em sua casa, foi descoberto no porão um quarto estranho com uma cama e algemas. Os especialistas examinaram minuciosamente este local e encontraram provas importantes. Vestígios da presença de Ellie lá, o que foi posteriormente confirmado por testes de DNA. Os investigadores não acreditaram nas declarações de Michael sobre a participação voluntária da jovem em seus projetos. Eles sabiam como ele a havia atraído para fora de casa sob o pretexto de um novo relacionamento. Os familiares de Ellie também negaram categoricamente a possibilidade de seu consentimento para tais gravações. Obviamente, ela estava naquele porão contra sua vontade. Particularmente perturbador era quão calmamente Michael falava sobre os últimos momentos do incidente, como se fosse um assunto cotidiano para ele. Após sua prisão, a polícia recebeu relatos de pessoas convencidas do envolvimento desta pessoa em outros incidentes. Apesar do trabalho meticuloso dos investigadores, a ajuda do FBI foi necessária para revelar toda a extensão de suas atividades, tanto na internet quanto na vida real. Os agentes examinaram seu perfil psicológico e analisaram extensas evidências digitais. Finalmente,
Michael foi acusado de vários crimes graves com circunstâncias agravantes, incluindo ocultação de provas e outros delitos. A base de provas incluía mais de 800 páginas, e todos os materiais foram apresentados aos jurados durante o julgamento. No entanto, a defesa manteve uma versão diferente dos eventos. O advogado alegou que Ellie havia consentido com a gravação e entendido as possíveis consequências. Ele insistiu que não havia premeditação. O defensor tentou construir uma versão segundo a qual Ellie tinha problemas com seu estado mental e o ocorrido poderia estar relacionado com o uso incorreto de medicamentos. Mas a acusação tinha os resultados de um exame médico que mostrava a ausência de quaisquer medicamentos ou álcool no organismo da jovem. As suposições do advogado sobre seu estado mental afetaram profundamente os familiares, pois a inquietação de Ellie surgiu justamente devido à persistente atenção de Michael. Após as audiências preliminares, o réu surpreendentemente confessou sua culpa. Para a família, isso significou o fim de um processo exaustivo. Eles não precisariam ouvir todos os detalhes pesados do ocorrido. No entanto, essa decisão também levou a uma redução da pena. Pelo menos 6 acusações foram retiradas como parte de um acordo processual. Na sessão final, Strauss dirigiu-se aos familiares de Ellie com um discurso detalhado e expressou seu arrependimento pelo ocorrido. Por favor, acreditem de todo o coração. Eu nunca quis fazer mal a ninguém. Se houvesse uma maneira de mudar tudo, eu trocaria de lugar com Ellie sem hesitar. Os familiares da jovem interpretaram essas palavras como mais uma manipulação. Mais tarde, a mãe do jovem encontrou-se pessoalmente com a família de Ellie para expressar seu profundo pesar. Ela não conseguia acreditar que tinha criado durante todos esses anos uma pessoa capaz de algo assim. Seu arrependimento soou muito mais sincero. A acusação insistiu na pena máxima. A defesa, como esperado, pediu clemência. Michael foi condenado a uma longa pena de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 15 anos. Adicionalmente, recebeu 1 ano e meio por perseguição e ameaças e 1 ano por comportamento inadequado. Todas as penas devem ser cumpridas consecutivamente. Na opinião do juiz, o réu merecia uma chance de reabilitação. Considerando o tempo já cumprido em prisão preventiva, sua primeira possibilidade de libertação ocorrerá em 2036, a próxima em 2041. Essa decisão causou indignação na família Wake. Eles anunciaram que estariam presentes em cada reunião da comissão para impedir sua libertação. Muitos ainda se perguntavam sobre as razões do ocorrido. Por que Michael fez isso 1 ano após o término? Por que ele não conseguiu seguir em frente? Ele próprio não deu uma explicação clara e continuou falando de um acidente durante a gravação. A acusação suspeitava que a gravação poderia realmente ter sido feita, mas sob outras circunstâncias, devido a intenções doentias. Após a prisão de Michael, os familiares de Ellie recorreram à promotoria. Os familiares exigiram que todos os policiais que não puderam ajudar a jovem quando ela pediu proteção fossem responsabilizados. Uma investigação interna foi iniciada. Descobriu-se que um dos investigadores havia cometido sérias violações. Ele não realizou documentação adequada nem uma investigação completa das denúncias de perseguição de Ellie. Como resultado, este oficial foi suspenso do serviço. Na prisão, Michael compartilhou informações perturbadoras sobre Ellie com seu companheiro de cela e insinuou que ela não foi a única vítima. Isso confirmou as suspeitas da polícia e os depoimentos de testemunhas de que Michael já havia perseguido outras mulheres anteriormente. Em conversa com seu companheiro de cela, ele mencionou uma certa Shelley, com quem ele havia agido de maneira semelhante e que depois deixou perto de um riacho nas proximidades da cidade. A polícia verificou essa informação, mas não encontrou confirmação. Em janeiro de 2018, a polícia recebeu um relato sobre um incidente no parque. Um desconhecido com moletom preto com capuz e máscara atacou uma jovem durante sua corrida. Ele tentou arrastá-la para os arbustos e ordenou que ela ficasse em silêncio.
Felizmente, ela conseguiu se soltar e fugir. Michael também está sendo investigado por uma possível conexão com outro caso não resolvido de grande repercussão. Caitlin Markham desapareceu em agosto de 2011 de sua casa em Fairfield, Ohio. Isso aconteceu após uma festa na qual Michael estava presente. Neste evento, Caitlin tirou fotos com seu namorado e Michael. Em 2013, em Cedar Grove, Indiana, foram feitas descobertas perturbadoras relacionadas ao seu desaparecimento. Os investigadores descobriram procedimentos similares aos de outros casos neste incidente. As investigações continuam até hoje. Existem suspeitas sobre o envolvimento desta pessoa em outros casos similares, mas até agora não foram encontradas evidências suficientes.